Bom, queridos amigos, queridas amigas, boa noite, todos sejam bem-vindos. Que bom que estamos juntos hoje por um motivo tão especial. Hoje estamos homenageando uma personagem da nossa fé, né? Uma personagem histórica da causa de Bahá'u'lláh, com um livro que reúne fatos históricos, um trabalho feito pelo nosso querido Gabriel Marques. E é uma honra para mim dar as boas-vindas a todos em nome da editora, da Livraria Bahá'í, a cada um de vocês que está apoiando, está participando ativamente, veio hoje se juntar a nós e apreciar o trabalho do Gabriel e o lançamento do livro, né? E, afinal, isso é a missão da editora, poder realmente trazer publicações que façam diferença, que tenham conteúdos que realmente engrandecem a causa e nos aproxima na história e aumenta, assim, diante nossa fé nessa causa, né? Damos especial boas-vindas ao Gabriel, está aqui com a gente, né? E é um pesquisador, escritor, se dedicou anos. Esses últimos 1 ou 2 anos, a gente está mais em contato e vendo o trabalho se desenvolver e tomar forma de um livro realmente muito rico de conteúdo. O livro é Martha Ruth, Arauta do Reino, Viagem à América do Sul, 1919, e que nesse livro lemos como, em que condições a Martha Ruth, há 101 anos atrás, levantou-se, respondeu ao chamado de Abdu'l-Bahá, né, nas famosas cartas e epístolas do plano divino, e ela sozinha fez várias viagens pelo mundo e começou o trabalho e a viagem para vir para a América do Sul. Então, o que conta o livro é tudo isso. Depois, hoje, nós vamos ter a oportunidade de, nesse lançamento, né, ter um bate-papo com o próprio Gabriel, o autor. Acho que é uma oportunidade única. Nossa querida Glória vai conduzir esse bate-papo. Assuntos são bem interessantes, tem curiosidades, tem fatos históricos, tem imagens. Estou dando só uma introdução inicial, mas tenho certeza que só quando vocês comprarem o livro e lerem que vão ter acesso a todo o conteúdo. Portanto, isso fica para cada um poder fazer essa leitura do livro, né? Então, também aproveito para contar aos amigos que a editora e a sua diretoria, que é nomeado pela Assembleia Nacional dos Bahá'ís do Brasil, e também seus servidores, estamos todos muito felizes com essa publicação que o Gabriel trouxe para a editora e a gente conseguiu fazer essa realização junto. E agora, na sequência, agradeço ao Marx, que está aqui, que vai nos brindar com uma música. E, em seguida, a Dona Guite vai fazer uma oração para nós. E aí a querida Glória vai dar início a esse bate-papo. Também agradeço a amiga Vanessa, que está no comando técnico operacional. Os amigos podem escrever no chat, no recurso chat dessa mesma plataforma, se tem perguntas ou algum comentário pequeno para fazer, que ela vai organizar e oportunamente vai trazer ao público, né? Também no chat vai ter o link onde vocês podem adquirir o livro ainda na pré-venda, tá? A gente estava contando um pouco que o livro está sendo impresso e finalizado. Ainda estamos no período de pré-venda com uma promoção muito especial em termos de valor e que os amigos podem ainda comprar nos próximos dias. O livro vai chegar e vai começar a venda normal, tá? Então, espero que essa noite seja um ótimo motivo para todos apreciarmos esse tema tão importante e também que nos dê motivo para pesquisar de Martha Ruth a partir do livro do Gabriel. Peço para o Marx, então, nos brindar com a música. Caminhar passo a passo a te encontrar, solto ao vento eu cruzo o mar, navegante da vida, e é tão bom conhecer nos teus
os olhos do meu irmão, dar-te a força das minhas mãos, dar-te o riso que vibra dentro em mim. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornamos nós, pela força que vem de Deus, nos tornamos Só tem um cabelo lá em cada banheiro tem. Não, tem aquele que você deu. te abraçar com a força do meu amor, ser alívio para dor, te curar as feridas, e é tão bom te levar, ir também ao mesmo lugar, onde todos vão encontrar da semente o fruto em cada um. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornando nós, pela força que vem de Deus, nos tornamos só um. Gratidão, querido Max. Pedi para todos colocarem no mute o microfone para começarmos com a oração. Ó tu, Deus incomparável, ó tu, Senhor do reino, estas almas são teu exército celestial. Ajuda-as, e com as hostes da Assembleia Suprema, faze-as vitoriosas, para que cada uma delas se torne igual a um regimento e conquiste estes países através do amor de Deus e da iluminação dos ensinamentos divinos. Ó Deus, se tu seu amparo e seu sustentáculo, e na solidão, na montanha, no vale, nas florestas, nas planícies e nos mares, se tu seu confidente, para que clamem pelo poder do reino e do sopro do Espírito Santo. Em verdade, tu és o poderoso, o grande, o onipotente, és o sábio e és quem ouve e vê. Agora é com você, Gabriel. Ok. Olá, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quando nós iniciamos aqui, tínhamos 59, agora já são 78 pessoas. E fora aqueles que estão em dupla, né? A família toda aí na sala assistindo. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live de lançamento do livro Martha Ruth, a Arauta do Reino, com o nosso querido e autor Gabriel Marques. Então, quem é Gabriel Marques, né? Camin já falou um pouco, mas não custa nada relembrar que Gabriel, ele também já escreveu outros livros e também de história e também livros acerca da questão racial no Brasil. Ele é publicitário,
Ele é bacharel em Direito e é membro da comunidade Bahá'í do Brasil. Então, querido Gabriel, olá, que bom tê-lo aqui nessa live da editora Bahá'í do Brasil para falar desse livro inédito em português, né, sobre Martha Ruth. E, por gentileza, poderia nos falar quem é Martha Ruth? Qual é a relevância de Martha Ruth para o Brasil e para a América do Sul? Bom, boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui, podendo falar um pouco sobre Martha Ruth. Hoje parece festa aqui na Bahia, então a gente vai estar ouvindo umas músicas aqui ao fundo. Mas toda essa celebração tem um bom motivo. Tudo é alegria. Se você colocar o fone, talvez seja melhor. Eu não tenho fone aqui. Talvez Reder me empreste um fone e aí ajude um pouco a minimizar o ruído aqui. Mas São então... João do Nordeste. Mas é isso, é motivo de festa mesmo. Martha Ruth, né, foi a primeira Bahá'í a pisar em solo não só brasileiro, mas sul-americano, né, destacada por Shoghi Effendi, especialmente como arquétipo dos instrutores itinerantes Bahá'ís por todo o serviço que ela prestou. Então, quando a gente fala em pioneirismo, possivelmente o nome, né, um exemplo brilhante é realmente o de Martha Ruth. Ruth nasceu nos Estados Unidos por volta de 1872 e conheceu a aos 36 anos de idade. Era jornalista e nos primeiros anos ela se dedicou a cobrir de maneira inusitada, primeiro que não era muito costume ter mulheres jornalistas, né? E ela, corrida de automóveis, que era ainda algo mais inusitado. Automobilismo sempre foi o hobby dos homens, né? E ela, desde aquele tempo, já fazia cobertura das corridas de automóveis e escrevia artigos, etc. e tal. E foi retornando de uma dessas viagens que ela conheceu a fé. Na verdade, apesar de que ela vem de uma família religiosa, ela não se interessou, não. O livro que escreveu, ela acabou deixando... Pegar aquele número, o número que é o código da reunião. Ela acabou deixando numa farmácia... Vou desligar os microfones aí, ó. Ela acabou deixando o livro num balcão de uma farmácia e foi a mulher dona da farmácia que se declarou Bahá'í. Mas, enfim, no nosso caso, ela foi a primeira a semente da fé, né, cuja promessa de Abdu'l-Bahá, a árvore, se tornaria uma árvore frondosa e que irá produzir frutos para todos. Obrigada, Gabriel. Boa essa introdução, né? E que foto linda é essa que tem aqui. Então, eu queria só lembrar aos amigos que, por gentileza, poderiam deixar seus microfones no mudo para que a gente possa ouvir bem o que está sendo falado. Então, Gabriel, eu estava olhando o formato desse livro e ele é muito parecido com um outro livro preparado por você acerca de Leonora Armstrong, a mãe espiritual do Brasil e da América do Sul. Existe alguma relação entre esses dois livros? Qual é a razão desse formato? Existe uma razão especial. Primeiro, Martha Ruth e Leonora são essas duas primeiras estrelas brilhantes que iluminaram os céus do continente sul-americano e, em especial, do Brasil. E o livro, nesse formato, né, primeiro foi o de Leonora,
foi um formato diferente, porque o livro é meio quadrado, não é um formato, isso havia sido dado com a editora para permitir que qualquer breve anotação, que tivesse alguma alusão dentro do história pudesse ser imediatamente ter uma referência lateral com fotos, evitando que a pessoa fosse para o final do livro, né? Isso acabou virando quase um livro de arte no formato, pelo volume de fotografias, né? E agora que foi possível viabilizar também livros sobre Marta Ruth, até inspirado no de Leonora. Então, a ideia da editora foi também colocar no mesmo formato e ficou mesmo parecendo um par muito bonito dessas estrelas brilhantes aí. Glória, o seu microfone está no mute. Obrigada. Um bom livro, né, também para você ter no centro da sua sala e inspirar, né, aqueles que chegam, que te visitam a ler. Gabriel, Marta esteve aqui há mais de 100 anos. Agora fala para a gente como é que foi pesquisar informações passado tanto tempo assim. Olha, como foi esse processo? Na verdade, assim, a parte inicial do livro, que foi escrita anteriormente, ela basicamente é um resumo das viagens feitas por Marta Ruth lá ainda no início do século, né? Suas viagens pela Europa, Ásia, Itália, né? Egito, África, enfim. Mas o que deu realmente origem ao livro foram os relatos que ela havia publicado, os Estados Unidos publicou, né, aquele livro americana chamada Star of the West. Ali nasce, vamos dizer, a ideia inicial. Aquelas histórias, na verdade, elas já haviam, de certa forma, sido anteriormente publicadas num livretinho também aqui no Brasil. Mas o que ocorreu é que, ao fazer o livro de Leonora, eu me deparei com a epístola que foi enviada a um grupo de brasileiros, que a gente pode falar um pouco adiante. Então, esse foi o fim do novelo que, na verdade, se desenvolveu, né? Envolveu e que nos levou a encontrar muita informação preciosa, na verdade, desencavar quase num trabalho de antropologia e muita informação que estava nas bibliotecas públicas e antigos jornais em todos os países por onde ela passou. Que legal. Realmente, já estou curiosa e creio que todos também devem já estar assim, pensando o que será que tem nesse livro, né? Então, Gabriel, vamos falar desse conteúdo? Então, o que o leitor vai encontrar nesse livro, Gabriel? Fala um pouquinho para a gente. Olha, primeiro, tem vários fatos que eram até então, vamos dizer, não publicados, alguns não conhecidos. Então, esse é o foco do livro, né? Justamente mostrando aquelas colunas laterais, etc. e tal, alguns arabismos, algumas coisas para ficar melhor, num formato de melhor apreciação do texto, vamos assim dizer. Mas tem muitos fatos novos. Então, por exemplo, tem uma carta de Abdu'l-Bahá, uma epístola de Abdu'l-Bahá para Marta Ruth, que a Casa de Justiça, nesse processo, compartilhou conosco e informou que é a primeira vez que ela está sendo disponibilizada. É uma epístola curta, mas com um conteúdo bastante profundo, né, e está aí. Foi possível encontrar um vasto número dos artigos publicados à época da visita de Marta Ruth. E eu diria que realmente o mais interessante
é a identificação das pessoas a quem dirigiu essa epístola, né, que já estava publicada já há muitos anos no Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, mas que a gente não tinha noção de que se tratava de uma carta escrita por Abdu'l-Bahá em resposta a um pedido de Martha Root para que orasse por esses indivíduos. Então, a gente começa a descobrir muitas pequenas coisas, né? Quem foram aquelas pessoas, o que queriam. Eu diria que essa é a parte mais interessante do livro, fotografias que, na verdade, vão marcando o decorrer da viagem dela, que são dias da mesma época, e muitos dos fatos que ela chegou a fazer menção, alguns são aclarados, porque ela mesma só fez menção sem poder explicar muito bem o que se tratava. E aqui foi possível, então, com base no mais da época, nas informações, então, trazer à luz o que efetivamente estava ocorrendo na época. Muito bom. Agora, eu queria que você destacasse para a gente algumas passagens, né, de Marta pelo Brasil. Quais os lugares Marta visitou? E com quem Marta teve a oportunidade de falar quando passou pelo Brasil? O microfone está fechado, Gabriel. Ok, perdão. Eu estou desligando quando a Glória vai fazer as perguntas por conta do som que está aqui no fundo, aqui, aí para poder evitar. Mas então, Martha Root iniciou a sua viagem no início de agosto, por Belém do Pará. Lá ela ficou 3 dias e, basicamente, os contatos dela em Belém do Pará foram com jornalistas. Né? Eram os contatos, pelo menos, que ela relatou e o que foi possível identificar. Ela teve uma parada muito em Fortaleza e chegou em Recife por volta do dia 13, 14 e permaneceu durante 3, 4 dias em Recife. Em Recife, ela teve um encontro muito interessante. Aqui, vendo a projeção da tela, houve umas coisas bem interessantes, porque quando o navio chegou em Recife, o destino do navio era de Recife ir para o Rio de Janeiro. Mas só que, além da febre amarela, aconteceu de começar uma revolução em Recife, com tiroteios, esquema de bondes, enfim. Então, muitos dos passageiros destinavam a Recife permaneceram no barco e decidiram ir direto para o Rio de Janeiro e talvez 1, 2 semanas depois retornar a Recife. Martha Root tinha a possibilidade de seguir também para o Rio de Janeiro, mas ela tinha em mente o chamado de Abdu'l-Bahá para fazer a visita à Bahia, e o navio não viria à Bahia. Vocês se recordam que nas epístolas do Plano Divino, Abdu'l-Bahá diz que era para visitar a cidade da Bahia, na costa ocidental do Brasil, porque essa cidade foi batizada com Bahia, né, e que, sem dúvida, tinha sido por inspiração do Espírito Santo. Então, ela fala, bom, eu aqui não sei se vai haver um navio e quando para a Bahia, e depois, muito menos para o Rio de Janeiro. Ela desembarcou, ficou nesse hotel que vocês estão vendo aí, Hotel Parque, e lá chegando encontrou com uma senhora americana que fazia viagens com o Brasil, era comerciante, e ficava hospedada nesse hotel. Quando se identificou como Bahá'í, ela disse, você conhece minha prima, Lua Getsinger? Ou seja, ela viajou dos Estados Unidos para encontrar em Recife com alguém que era prima de Lua Getsinger, né? Também uma das primeiras apóstolas, né, da causa. E então, essa senhora, Lilian Vegas, por sinal, uma
a implantar no Brasil os bancos de leite, né? Naquela época chamava gota de leite, então, na área de saúde pública, né? Mas dá todas as coordenadas e tal, ela consegue um navio, dá uma parada em Maceió e chega em Salvador. Mas chegando em Salvador, tinha um surto de febre amarela também, e ela disse que tinha, né, esse surto, mas depois, verificando os jornais, a gente encontrou que, na verdade, é um surto, aqui já é uma foto de Salvador, tirada pelo Belin, aquele balão alemão que passou por aqui naquela época também, e aqui estão os dados, né, na verdade, dizendo que houve uma pandemia, vamos dizer assim, naquela época, né? Enfim, então era isso. Chegou a Salvador e aí tinha a enfermidade, mas também aqui, bom, os contatos que ela conseguiu fazer. Que bom, destemida, hein? Gabriel, realmente você fez uma pesquisa bastante vasta, bem profunda, e é interessante saber que naquela época, como nos dias atuais, né, o Brasil passava também por essas situações de crise sanitária, né? Então, Marta, ainda assim, venceu todo esse medo e cumpria, né, sua jornada. Eu vi que você fez aí um relato, né, um resumozinho dessas doenças da época. Poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Então, suspeitava-se que o maior surto no Brasil, pelo menos em Recife, era a febre amarela realmente. Mas na Bahia, de acordo com os dados que foram levantados, né, e estão aí alguns dados, a população de Salvador, em 1912, era 340 mil, de acordo com o censo. E, em 1920, um ano após a passagem de Martha Groote, ele foi para 283 mil. Então, vocês veem aí uma diferença de quase 60 mil, praticamente 60 mil pessoas que morreram nesse lapso de 8 anos. Não é? Teve a epidemia espanhola, né, em 1918, 1909, mais que a febre amarela, a epidemia foi da varíola, né, que, segundo da época, né, o Imparcial, jornal aqui de Salvador, disse que em 1919 foram acometidas 4.600 pessoas e morreram, na verdade, 2.800, ou seja, a maioria, 2 dessas pessoas foram, na verdade, por varíola. Enfim, imaginar a coragem de Martha Groote, uma mulher americana, sem falar o idioma, né, de uma missão, um chamado de Abdu'l-Bahá, né, de levar por todos os lugares da Terra, em seu próprio nome, o chamado de Yabahá-Lapá, né, e ela, então, num verdadeiro trabalho de pioneirismo, desembarcou em cada dessas cidades, jornalistas, empresários, artistas, governadores, né, como foi aqui o caso da Bahia, enfim, é isso. Muito, muito interessante. Vamos para frente. Você citou que Marta passou, vamos falar agora um pouquinho dos outros países, né, da América do Sul. Você disse no início que ela também passou pelo Uruguai, pela Argentina. Como foi a passagem dela por esses países? Ela, assim, só para dar uma continuidade, então, de Salvador, ela foi para o Rio de Janeiro, não é? Esteve lá nas redações de jornais, esteve em Paulo e foi para Santos. Santos aconteceu uma coisa interessante, porque no último dia, antes dela embarcar num navio francês, o SS Samara, aconteceu um fato que foram alguns teosofistas, também eram teosofistas, mas eles
com ela no hotel. Diz, olha, a gente viu alguns artigos publicados no jornal ontem e a gente gostaria de saber mais sobre essa causa, né? A causa Bahá'í, para falar a causa Bahá'í, não era a fé Bahá'í. Porque, inclusive, em anos anteriores, nós já havíamos lido alguma coisa sobre Bahá'u'lláh. Então, isso também foi algo que mais tarde me chamou a atenção. Falei, bom, se ela era a primeira a vir à América do Sul, estava fazendo pela primeira vez com pessoas aqui, e um teosofista já havia lido algo a respeito da causa, a respeito de Bahá'u'lláh antes, então isso depois me levou a outras pesquisas de identificação de jornais antigos, né, onde efetivamente no Brasil e em outros países foram publicados. Mas ela então passa pelo Uruguai, o navio dá uma parada basicamente de 12 horas no Uruguai, ela procura os jornais, esteve indiferente se esse é um navio francês, e então ela segue para Buenos Aires. Buenos Aires, eu diria que foi espetacular, porque ela passou um tempo maior e foi uma efervescência de atividades por lá, né? Ainda posso falar um pouquinho de Buenos Aires? Por favor, por favor. Buenos Aires, algumas coisas interessantes. Primeiro, o contato indicado por Ângelo. Essa foto aí eu vou falar já, mas deixa ela aí. Marta Ruth está aí, né, num trem, primeiro na janela, hein, sentada com uma jovem aí, e são as mesmas que estão aqui no banco. Marta Ruth se encontra à esquerda, né? Mas eu vou falar já, porque isso aí é uma outra coisa muito legal que está no livro. Mas lá ela encontrou com o doutor Federico Vargas, que era um naturalizado argentino, era esperantista, e ele abre as portas, e ela então vai falar com pessoas como Clara de Bishop, que é uma educadora americana, ainda da época do governo Sarmiento, muito conhecida dos argentinos, porque ela, juntamente com outro grupo de educadoras, estabeleceram um sistema mais avançado da América do Sul naquela época. Essa senhora foi tradutora dela, enfim, uma artista chamada Maria de Hersch, que inclusive foi uma das recipientes da Epístola de Abdu'l-Bahá, juntamente com o Frederico. Enfim, uma outra pessoa que eu destacaria foi o Emir Emin Ezran, que foi o primeiro cônsul do Império Otomano e o único na América do Sul. A maioria desses contatos eram esperantistas, né? Falavam esperanto, e Marta Ruth, em muitos ela decidiu ter 3 focos na viagem dela. Falar sobre o esperanto, e um bom número dos teosofistas eram também esperantistas, então aí tinha uma conexão. E ela também, antes de sair de Nova York, fez um acerto com o dono de uma agência de jornal, que ela fez artigos sobre a viagem à América do Sul, e ele comprar os artigos. Então, era uma viagem subsidiada, né? Enfim, voltando para a Argentina, entre as personalidades, assim, só para mencionar, estava lá o Emir Emin Azran, que era cônsul do Império Otomano, foi o único cônsul do Império Otomano no Sul. Ele também havia participado da Revolução dos Jovens Turcos, em 1908, que foi a revolução que libertou Abdu'l-Bahá, né? Ele tinha tomado parte naquela revolução. Mencionou o nome da Clara de Bishop, que foi uma educadora americana, foi, junto com outras educadoras, convidadas a residir na Argentina
que estabeleceram todo o sistema de educação básico na Argentina, naquela relação, a história muito entre os argentinos. Ela foi uma das tradutoras de Martha Ruth. Havia também a doutora Elvira de Lipiani. Elvira de Lipiani foi a segunda mulher a tornar médica na Argentina e que também participou muito dessa, super conhecida, né, porque tem um histórico muito grande de trabalhos na Argentina, participou e traduziu para Ruth, assim a Maria de Resch, que era uma artista europeia, residente na Argentina, que, inclusive, recebeu a Epístola de Abdu'l-Bahá. Ok. Então, esses aí são um destaque de algumas das personalidades que, para os argentinos, deve ser muito bom o resgate de todas essas histórias. Sim, sim. E para a gente também, né, Gabriel? Uma mulher, né, viajando naquela época sozinha, deve ter enfrentado muitos desafios, né? Você tem alguma história que poderia contar para a gente sobre esses desafios, algum dos desafios que Marta teve que enfrentar em suas viagens? A história inteira é só desafios, porque você pensar 1919 não é o Brasil de hoje. Hoje já seria um pouco complicado, né? Aqui, nessas fotos, ela está indo de no norte da Argentina, porque a ideia era cruzar os Andes. E desde Buenos Aires ela já recebeu a informação, porque saiu lá nos jornais de Buenos Aires, que o Transandino, que era um trem que cruzava a cordilheira, ele só ia até uma parte da estrada, da linha de ferro, porque havia sido interrompida por uma nevasca muito grande. Então, aqui é duas fotos, na verdade, tomadas, né, tiradas em Mendonça, antes do embarque até um local chamado Zanjón Amarillo. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, que aí vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse local aqui. Esse é um mapa da época, mas talvez se mostrar um outro slide vai nos ajudar aqui as dificuldades, né? Porque ela conta realmente como foi uma aventura gigantesca. Os jornais de Buenos Aires dizia que a cordilheira, nessa época de inverno, cruzar as cordilheiras era como andar, na verdade, na marquise de um edifício, esse edifício lá dos Estados Unidos, muito altíssimo, que não existe mais. Era como se você estivesse andando na marquise do edifício, dada os perigos existentes. Então, vocês veem 3 setinhas aí, uma cá no canto direito inferior, Mendoza, que está a 766 metros. O trem subiu até uma altura de 2.205 metros, Zanjón Amarillo. Aí já está pedido a fazer o cruze dos Andes, o cruzamento Andes, a pé, e uma parte no lombo de mula. Então, foi um grupo, né? Alguns brasileiros, alguns chilenos, alguns argentinos foram em grupo, e você vê que vai subindo, sobe até 4.100 metros de altitude, né? Onde o ar é muito rarefeito, o frio é extremo, roupa apropriada, pego emprestado umas roupas com alguns amigos em Buenos Aires, faz o cruzamento do túnel a pé, numa escuridão, e depois começa a descer, e aí você vê que tem uma descida extremamente íngreme, né, até Los Andes, já no lado chileno, né,
E para se ter uma ideia, agora eu vou mostrar uma outra foto, apesar de que não era no inverno rigoroso, mas dá uma ideia do terreno, especialmente uma parte dessa descida aí. Né? Também é uma foto também daquele tempo. Né? E aí descendo com sua bagagem, suas coisas, todo mundo, né? Aí não está gelado. Né? E aí é o passo de Uspallata, que ainda está muito lá atrás, ainda da Argentina. Mas, enfim, então ela chega em Los Angeles e vai, então, começar a subida pelo Pacífico. Essa foto é daquela época. Isso aí, de época. acordo com os livros, né, foi tirado de um livro chileno, e a foto é mais ou menos de 1919, 1908, na verdade, um pouquinho antes. Mas, naquela época, 10 anos nas paisagens, não havia muita diferença, não. Realmente, muita coragem. Gabriel, essa narrativa revela realmente a coragem incrível dessa mulher, né? E mostra também que ela tinha muita fé, ela tinha um verdadeiro espírito de fé, né? O que alimentava a bravura de Martha Ruth? A bravura e a fé, né? Ela teve, né, o privilégio de encontrar em oportunidades com Abdu'l-Bahá, né? Então recebeu uma infusão de amor, de espírito, né, de fé extremamente grande. Então ela recebeu várias epístolas diretamente de Abdu'l-Bahá, né, e visitou o Irã, os lugares sagrados, escreveu um livro, né, As Rosas Brancas do Irã, né, tratando das mulheres bahais e especialmente sobre Tahirih, né, e ela o mundo inteiro enfrentou grandes desafios, né? Era um senso grande de missão, né? Verdadeiro pioneirismo. Muito legal, né? Ô, Gabriel, fala um pouquinho da conexão estabelecida por Martha, né? Por onde ela passou, e se essas pessoas que ela conectou também receberam epístolas de Abdu'l-Bahá, e se dentro desse grupo tinha algum brasileiro, né? Bom, tinha, né? Na verdade, essas 16 pessoas, primeiro assim, foi realmente dificultoso encontrar essa epístola original, né? E eu pude contar muito, né? Tem um reconhecimento, uma dívida de gratidão muito grande com os amigos de todos os países que ajudaram na identificação das pessoas e de documentos históricos. Essa epístola mesmo, ela foi inicialmente identificada pelo Berrus Comassi, da Argentina. E quando em conversa com ele, foi mencionado dessa epístola, ele falou, olha, eu me recordo de ter visto num boletim de 1950, um boletim do Chile, uma epístola, e me parece que era uma epístola. Então, você compartilhou essa epístola, isso foi dado para a Terra Santa confirmou que se trata de uma epístola original, quer dizer, de uma epístola original, se tratando da mesma epístola que Abdu'l-Bahá enviou através de Martha Ruth, né? E aí, então, a gente passou a identificar os nomes. Né? Um nome foi identificado pelo Centro Mundial, que era o Ângelo Guido Guidotti, que foi o teósofo que procurou ela lá no hotel em Santos. Ângelo Guido, mas aí pronto, aí você tem aqui alguns brasileiros. Olha, Ângelo Guido, ele foi jornalista, depois ele era artista, é um artista muito conhecido no Brasil, foi diretor da Escola de Belas Artes lá do Rio Grande do Sul durante muitos anos, né? Já é falecido, mas tem muitas obras aqui mesmo na Bahia,
no Instituto Geográfico Histórico, né, Geográfico. Uma das pinturas grandes que tem lá é de Ângelo Guido. Então, ele recebeu. O Alberto Couto Fernandes foi o presidente da Sociedade de Esperanto, no Rio de Janeiro, né? Ele também é um dos que foi recipiente daquela epístola. O doutor Samuel Darling não é brasileiro, mas Marta Ruth o encontrou em São Paulo. Ele foi o fundador da Escola de Saúde Pública da USP, né? É um infectista muito conhecido naquela época, né? E ele também foi um dos recipientes da epístola. Depois, mais adiante, tem o Frederico Vargas, a esposa dela também é citada na epístola, né? Doutor Frederico Vargas e senhora. E aqui embaixo a foto da senhora Lilian Vegas, né? Que na carta, na epístola, aparece como senhora Vegas. Lilian Vegas era a prima de Luanga, né? Uma americana residente há muitos anos no Brasil, aqui é a antiga do passaporte dela, né? Dentre outros, né? Que aí deu um trabalhozinho para identificar, mas não é que de 16 nomes, 13 estão identificados, e aí tem um trabalho para outros pesquisadores, né, ajudar nisso e aprofundar, que a gente conheça a fundo a nossa própria história. Que bacana, Gabriel. Realmente incrível todo esse trabalho para nos mostrar, né, um pouco do que aconteceu, de quem foram, né, aqueles dos primórdios. Gabriel, o penúltimo capítulo do seu livro são artigos e publicações, né, que apareceram nos jornais da época e também de outros países. Fala um pouquinho para a gente, e rapidamente, porque eu acho que tem muitas perguntas aqui para você ainda. Como é que foi a passagem, né? Como é que foi encontrar essas histórias sobre a passagem de Marta nesses jornais? Então, a própria Marta você Ruth, conseguiu, né? Marta Ruth deixou, vamos dizer, o caminho das pedras, né? Porque ela foi dizendo, olha, em Belém do Pará, eu estive lá na redação do jornal, aí tinha lá um advogado e ele ficou de traduzir um artigo e publicar. Bom, e ela vai contar, olha, lá em Maceió, ela esteve na redação, falou com o editor-chefe, ele se comprometeu que ia botar artigos, e assim sucessivamente. Então, em cada uma das cidades, com a data em que ela passou por essas cidades, nós fomos procurar nos arquivos históricos, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem uma boa hemeroteca, a mesma coisa nos outros países, né, tanto aí no Uruguai, na Argentina, no Chile, lá pessoalmente, enfim. E assim a gente conseguiu coletar. Não são todos, né? Alguns a gente sabe que existe, mas não foram identificados. Mas, pelo menos, não sei aqui quantos a gente identificou, uns 20 a 30 artigos a gente conseguiu localizar. Nossa, incrível, incrível. Bem, gente, estamos terminando, né, a nossa live, mas eu queria ver as questões do chat. Vanessa, você conseguiu reunir aí? Porque eu não olhei as questões, mas, Gabriel, aqui tem gente te mandando abraço, pessoas que não são do Brasil, pelo visto. Abraço carinhoso a todos que puderam vir e participar conosco, né, nessa introdução ao livro. E esperamos que possa também, como é de interesse, naturalmente, dos demais países da América do Sul, né? Ruth como a primeira a aqui visitar e semear sementes, né? Então, é possível que seja também de interesse dos países ter acesso a esses. Alguns amigos aqui já estão dizendo isso também. Teve alguém aqui que disse, Gabriel, estou falando enquanto a Vanessa não apresenta as questões. Querida Glória,
Olha, Oi. um desafio É passar um os slides a controlar o chat, um monte Tá bom. de gente Um monte de querendo me gente. ajudar. Então, realmente, Ok. eu não tive como separar as perguntas, mas temos algumas mensagens, não sei se teremos tempo de ler todas, né? Mas colocamos aqui, Camran fala que Ana Carla Ortiz e grupo reunido na reunião de Rucuca mandam um abraço para Gabriel e irão apreciar depois a gravação do lançamento. Que bom que está sendo gravada, né, Vanessa? Isso. Fez e diz, não há como nós, Barrais do Brasil, agradecermos a Gabriel por esse extraordinário trabalho de minuciosa pesquisa histórica, uma preciosidade para a nossa geração e para muitas gerações e séculos por vir. Uhum. Teve aqui alguém dizendo que Ângelo Guido ajudou a estabelecer a família de Vardad em Porto Alegre. Sim, que ele foi A família Vardad. Foi muito Ai, importante que legal. para as artes no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil. Que legal. Assim, só adicionando, na verdade, é graças a Ângelo Guinotti que Leonora veio ao Brasil. Na verdade, com toda aquela efervescência que aconteceu em Buenos Aires, Leonora deveria ir para Buenos Aires. Mas só que entre o retorno de Marta Ruth e a vinda de Leonora para a América do Sul, Ângelo Guido escreveu pedindo que alguém viesse poder ensinar a fé para eles, que eles estavam muito ansiosos. Então, Leonora foi orientada a vir para o Brasil e na Argentina, né? E a gente deve muito a ele, a vinda de Leonora para o Brasil. Gabriel, alguém perguntou aqui, acho que a Ginus perguntou se das 16 pessoas que receberam a epístola, algum acompanhou Marta nesta viagem aos Andes. Alguém acompanhou Marta aonde? Aos Andes, na viagem aos Andes. Uma das pessoas que não foi possível exatamente identificar, porque entre as pessoas que receberam uma carta, tem uma chamada uma senhorita Carolina, só aparece como senhorita Carolina, Epístola de Abdu'l-Bahá. E das pessoas que acompanharam, pelo menos as pesquisas, a gente conseguiu identificar nome de duas outras pessoas que estavam com ela viagem entre Valparaíso e o Panamá, que foram o Arnoldo Mendonça e o Américo Kampfer. Então, é possível, mas aí a gente não tem como afirmar que a senhorita, porque vai na sequência dos nomes, né? O nome Carolina junto com esses outros dois nomes, que possa ser essa senhora de origem italiana que acompanhou ela, mas aí possa ser que futuramente se detecte. Não foi possível identificar essa pessoa, mas no Cruze dos Andes, esses dois, pelo menos, ou se não no Cruze dos Andes, mas na viagem entre Valparaíso até acompanharam ela na viagem. Gabriel, eu até tinha uma pergunta para fazer, mas eu vou fazer a que está aqui no chat primeiro, se der tempo eu faço a minha. Como Marta, Vanderleia, fazendo a pergunta, como Marta viajava muito tempo dedicado integralmente à causa, como ela era capaz de se manter financeiramente? Olha, Marta Ruth, como jornalista, ela, em todas as viagens, ela escrevia e vendia artigos, né, de viagem. Então, por exemplo, muitas coisas interessantes ela relatou. Foi uma, por exemplo, que quando estava no Egito, um pouco antes de romper a Primeira Guerra Mundial, ela queria visitar Abdu'l-Bahá em Haifa. Abdu'l-Bahá disse que havia muito perigo, que não fosse. Ela foi para o Egito
e lá ela observou e escreveu sobre a movimentação de tropas que nenhum outro jornal viu sobre aquela movimentação de tropas, né? E escreveu também muitos artigos, um deles, quando da viagem à América do Sul, ela se entrevistou com um cônsul americano no Rio de Janeiro, né, sobre estabelecer maiores vínculos de comércio com o Brasil e Estados Unidos, e uma parte desse artigo também está incluso, né, no livro como algo muito interessante. Então, ela se autoafirmava. É possível que os amigos dos Estados Unidos assem também, porque mais do que viagens pessoais, era um serviço à causa. Em algum livro eu li, Gabriel, que ela andava sempre só com 2 malinhas. 2 malas. Você achou isso? Essa referência existe? Olha, ela viajava com 2 malinhas e uma era de livro. Então, as são poucas. Tanto que quando você observa, apesar de que tem muitas fotografias no capítulo inicial, né, de várias viagens pela Europa, em diferentes partes. Se você observar, muitas das roupas se repetem. Quando ela estava no Panamá, o repórter observou, e isso está lá, é a cópia do artigo do jornal, que ela era muito modesta na sua forma de... Então, era extremamente modesta, não é? Não usava roupas granfinas, apesar de que ela entrou por 8 vezes com a rainha Maria da Romênia e foi quem, na verdade, apresentou a fé à rainha, e a rainha Maria da Romênia acabou se tornando a primeira cabeça coroada a aceitar os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Que maravilha, que maravilha. Nossa, gente, eu acho que vocês estão bem curiosos, assim como eu estou de ler esse livro, e tomara que a editora já coloque à venda. Gabriel, o bate-papo está muito bom, já estamos com mais de 1 hora, por incrível que pareça, e eu gostaria de realmente agradecer por você nos brindar com este livro, né, que pode, sim, contribuir muito com todos aqueles que estão nesse momento, que o Brasil também já está novamente se organizando aí para oferecer mais uma orientação a pioneiros, né? É um período muito especial, e que Martha Ruth, como um arquétipo dos instrutores, né, itinerantes, possa nos inspirar, e é muito bem-vinda nesse momento essa publicação, porque vai nos ajudar, com certeza, a pensar melhor, né, como servir a uma causa, né, porque com tamanha determinação. Muito obrigada, de coração, gratidão por você nos brindar com esse trabalho, que com certeza vai nos ajudar a entender melhor, enquanto comunidade Bahá'í, qual é o sentido de tudo isso que nós fazemos. Olha, para aqueles que estão aí, ó, curiosos, fiquem aí que daqui a pouco, vai ser falado como que vocês podem adquirir esse livro. Gabriel, por favor, desculpa. Não, eu que, ouvindo, falando, e agradecer, eu é que, na verdade, de todo o coração, me sinto privilegiado, né, por poder ter tido a oportunidade de pesquisar mais sobre ela, conhecer mais sobre ela, e realmente encontrar coisas preciosas, né? Então, para mim, foi assim extremamente gratificante o trabalho de pesquisar, de encontrar, de poder, né, me aprofundar, que, na verdade, tem muita preciosidade ainda nos arquivos brasileiros, nos jornais antigos, né, coisa da nossa história, e que nós precisamos de conhecer, né? Martha Ruth, Shoghi Effendi diz que ela foi o fruto mais nobre que o primeiro século, né, da idade formativa produziu, né? Então,
eu sou honrado ter podido realmente, ter tido tempo, ter tido a oportunidade, né, com a colaboração de amigos em outros países, né, que, como eu, também estavam entusiasmados com essa mesma história, e poder finalmente compilar tudo e colocar à disposição dos amigos. Então, o livro está disponível nos próximos dias para quem quiser. Se os amigos comprarem R$150, volume de compras desse livro ou de qualquer outro livro, não seja do Instituto, que tem outra questão de contabilidade, o frete fica totalmente grátis, tá? Que é um custo adicional que várias pessoas já pediram para a gente rever e achar outras soluções. A gente também está vendo outras soluções, além dos Correios, ou alguns contratos com Correios, que possa diminuir esse custo. Então, por hora, essas são melhores oportunidades assim em termos de custo e benefício. Para o Canadá é possível mandar livro físico e futuramente a gente vai ter também, eventualmente, questão de outras modalidades do livro. Então, por hora, está com preço, inclusive, promocional para R$49. E quer aproveitar esses últimos dias do mês de junho, tem essa aqui. A sugestão nossa é que vocês comprem 3 livros para 3 amigos ou 3 membros da comunidade, para dar de presente para os amigos, para os familiares, para os filhos, porque livro é histórico. Livro não é só um livro de leitura de uma vez. Livro é de referência, é uma obra que todos vão apreciar e vão guardar e vão utilizar no seu dia a dia da comunidade. Nesses dias que estamos numa campanha divulgando essas ondas de perseguição aos amigos Baha'is no Irã, eu compus uma música dedicada aos amigos no Irã e gostaria de poder cantar para vocês. Pode ser? Solta no vento, que a cada momento é de amor. Fala da vida, fala do tempo, cura as feridas e a dor. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Vem de um lugar onde a vida quase esquecida está. Nesse lugar onde morrem por ela, a glória de Deus brilhará. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Agradeço a oportunidade, né, dada pela editora para poder falar um pouco sobre a obra. Felizmente, a gente tem esse meio agora, né, que segura para ser explorado as oportunidades também.
mas agradeço de coração que vieram e fizeram perguntas e me ajudaram a relembrar um pouco dessa história, porque não é assim que a gente lembra tudo, não. Vira e mexe, são tantos detalhes que deixa eu lá olhar de novo, eu mesmo vou dar uma olhadinha lá para ver como eram os detalhes. Muito Mas obrigada. agradeço. Grande abraço a todos. Muito bom. E acho que a gravação ficará no canal, mais tarde será disponibilizada no canal da livraria, não é isso, Camille? Ok. Então poderemos compartilhar com outros amigos, inclusive de outros países, né? Sobre esse estudo maravilhoso e eles vão poder comprar esse livro histórico. É um documento, né? Mais que um livro, é um documento histórico. Então tá, meus amigos, um abraço a todos, gratidão. Desculpem qualquer coisa, foi o primeiro, espero o primeiro de muitos. Todos estamos aprendendo. Um grande abraço, queridos.